eu perguntei, você falou que está bem a saúde Não, financeira. não, falando do estádio está bem. E é de hoje também, pessoal, é o seguinte, o Cornetando o Flamengo, trabalho como que tá qualquer certo. empresa, tem um período que ele, né, absorve para pagar suas dívidas, reduzir seu endividamento. Daqui a pouco, quando a dívida está baixa, é um período de um novo período de investimento. Né? Então, assim, não é porque o Flamengo investiu no terreno do estádio e está com a dívida que vai 400 milhões, 300, não sei quantos milhões, que o Flamengo está quebrado. Se você for ver o orçamento de 25, essa dívida vai cair de novo, novamente. Então, assim, não é o clube... Não saiu do controle. O clube ou qualquer empresa não tem que estar com zero, zero de dívida, não tem dívida. Não é assim que a coisa funciona. Né? A dívida é saudável. Obviamente depende do custo da dívida e do prazo da dívida, das suas condições. Então, assim, não fiquem acreditando nessas narrativas que o Flamengo está quebrado, Que perdeu a austeridade. perdeu a austeridade. Cara, não existe isso. Tá? Estou super tranquilo em relação a isso daí. Tá? Então, investiu, não foi gasto, foi despesa, foi investimento no terreno do gasômetro e foi investimento em jogadores. Né? Você pode, jogador é bom ou ruim, a maioria, né? E o investimento, acho que deu certo, pelo menos ganhou uma Copa do Brasil, porque já tinha lá Vinha, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, um monte de jogador machucado. Tinha que repor. Se não tivesse contratado, não sei se a gente teria ganho o campeonato. Então, assim, o importante é que você tem... O Carais. Então, assim, o importante é que a gente tem jogadores que têm valor de mercado. Não pode ser no mesmo, o valor de mercado talvez não seja, uns são mais, outros são menos, mas, cara, são bons ativos. Se o Flamengo precisar vender para pagar alguma dívida, tem jogador para vender, para pagar um pedaço da dívida, se a dívida fosse muito grande, mas não é o caso. Não se preocupem, não vejo nenhum problema nem em relação no balancete de setembro, não vejo problema no previsto para dezembro e ano que vem, de 2025, a proposta de orçamento, a dívida tem uma queda expressiva. É um ponto importante. Tinha que ter falado disso. É um ponto importante porque está todo mundo dizendo que, estão quebrando o clube, etc. Muita matéria sensacionalista, né? Muita matéria, né? Comprada? Não, comprada não, mas politicamente, porque às vezes o repórter não é obrigado a entender desse negócio. Né? Mas o Grafietti é um cara que é especialista nisso. Né? Mas o Grafietti não disse que está quebrado. Piorou. Óbvio, a dívida aumentou, não é que piorou. Saiu do controle. Não, saiu do controle. Eu não acho que o Grafietti falou que saiu do controle. Eu não tenho agora a informação precisa para falar, mas ele falou alguma coisa nesse tom aí, de que o Flamengo já está meio que desbalanceado. Não, você pega os índices do próprio Grafietti do ano... Do relatório dele 23, comparar lá o de 19 e 20, a dívida estava muito acima do que está hoje, estava 500 e tantos milhões em 2020. Essa dívida despencou de novo. Né? Obviamente, espero que ano que vem a gente tenha títulos, vai ter o Campeonato Mundial, que já está orçado lá em 20 milhões de euros, mas o Flamengo pode ganhar muito mais do que isso. Você pode vender um jogador, o Flamengo não vendeu nenhum jogador praticamente esse ano. Ele vendeu o Wesley e não vendeu, né? A receita de venda de jogadores esse ano foi pífia. E isso fez a grande diferença dessa dívida. Então, ele não vendeu e teve que contratar. Comprar. Então, assim, mas ano que vem, o Flamengo já era, sei lá, 300 milhões de reais de caixa por ano, que é um pouco menos que a dívida que tem hoje. Então, cara, esqueça, não vejo nenhum tipo de problema. O único risco que a gente corre, de novo, é o custo do estádio não estar... não ficar dentro do orçado, ficar muito diferente. Esse é o único risco financeiro. O resto, esquece, galera. Porra, espetacular. Essa é uma pergunta que todo mundo fez essa pergunta aqui. Essa é uma questão que todo mundo está hoje preocupado. Está todo mundo preocupado. Mas eu cheguei a falar com você, até cheguei a perguntar isso. Eu fiquei mais tranquilo que você disse, não é nada disso, não. Não, por causa do estádio. Você falou do estádio, eu falei, não tem, acho que o estádio não vai contaminar. Mas já está, a dívida está 200, 400 milhões, não sei o quê. Cara, para quem gera 300, 400 milhões, é nada. Eu perguntei que até então, até a sua... Foi na Raíza, né? Que a gestão financeira do Flamengo era muito profissional, muito boa, mas a gestão do futebol era da década de 90. Não, isso a gestão não quis dizer em contratações, que eu também não, de novo, eu não sei o quão
organizado e preparado é o departamento de scout do Flamengo e se ele, como você falou, se fala, se dá opinião, se não dá opinião. Estou dizendo assim, a gestão financeira do Flamengo, sempre, desde 2013, sempre foi muito boa. E não mudou isso? E não mudou. E o Landim é um cara que realmente tem preocupação com isso enorme. Agora, teve que fazer investimentos pesados em jogadores, porque precisava repor. Infelizmente, tiveram 4 jogadores, pelo menos, com lesões graves, né? E teve o terreno do estádio que passou-lhe a oportunidade que o dinheiro provavelmente não, certamente vai voltar. Então, de novo, pessoal, qualquer empresa grande, e o Flamengo é uma empresa grande, tem o seu período pesado de investimento para ter resultados, e aí depois vai colhendo os frutos desses resultados, a dívida vai caindo. Lá na frente, de novo, um outro período. É assim, são ciclos. E o Flamengo está no ciclo agora de investimento. A partir do ano que vem é o ciclo de redução da dívida. Isso é a política de gestão financeira do clube. Eu não vejo nenhum problema. Nada até agora me alertou em relação a ter problema na situação financeira do clube. Maravilha. E tem uma coisa também que arrastada isso, né? Junta isso, tá a questão do que muita gente fala, muita gente me pergunta, por que o Flamengo dá lucro? Por que o Flamengo tem que dar lucro? O Flamengo não é nem SAF. Por que não? É para gastar tudo com o time, né? Não é lucro, é superávit. Superávit, pessoal. Pois é. Porque um clube associativo não dá lucro. Né? Superávit, o superávit é todo reinvestido no clube. Né? Ou vai para o caixa e o caixa vai investir no clube. 300 milhões, 400 milhões em caixa. Para que ter 400 milhões em caixa? Não é. Então você compra terreno do CT, outros terrenos, investe na Gávea, compra jogadores, investe no Remo. Você tem uma série de pontos que o Flamengo pode investir. Então tem o Morro da Viúva, que vai lá, sei lá, 80, 90 milhões de reais, que você pode vender e né, repagar o terreno do estádio que o Flamengo adiantou para o estádio. Então tem vários ativos bons. Você não pode investir em ativo ruim. Se você investir em ativo bom, se você um dia precisar de dinheiro, você pode ir lá e vender. E tem um outro ponto que é o seguinte, tem 0 dívida em banco. E não tem nenhum problema você, olha, precisando aqui pagar um jogador que eu estou sem caixa agora. Vai lá no banco, pega o dinheiro, daqui a pouco entra um dinheiro, você vai lá e repaga o banco. Isso é normal, isso é gestão de caixa. Galera, do jeito que eu vi, tanto o balancete de setembro quanto a previsão do resultado de 24 e o orçamento de 25, não tem o que se preocupar. Tranquilo. Todo mundo que falar que está ruim pode dizer que não é verdade. E o Valim que não é nem dessa gestão, né? Não faz nem parte. Então... Não faço parte, mas eu sou... Assim, imparcial. Eu sou imparcial. E você é Flamengo, você não é... Chapa A, chapa B, chapa C. A chapa é Flamengo. Chapa quente. Chapa quente. Chapa casca grossa. É isso. David, muito obrigado. Obrigado, Valim. Agora que